Quando eu cheguei aqui, eu arrumei um emprego muito legal, de cara, assim, na revista Trip, que na época era a revista mais legal de se trabalhar, assim, nos Não, anos mas 2000, como é que, né? porra, mas como é que você sai da tua cidade? Você tava ali, talvez, entre uma iniciativa e outra, um job aqui, ali, como é que você chega lá na Trip e convence a pessoa a te contratar? Essa história é bem comprida, mas encurtando, ela é bem comprida, ela parece um pouco surreal, mas encurtando, o meu amigo com quem eu vim chegou um mês antes, assim, e eles foi bater na porta da Trip e lá eles falaram, cara, você pode ser designer aqui, mas ele falou, não sei fazer nada, mas eu tenho um amigo que sabe. E daí eu vim e a gente ficou dividindo meu salário um tempão, porque ele ficou de estagiário. Foi subcontratado por ele. Ele ficou de estagiário e eu fiquei de designer, né? Trabalhando já. Porque eu já trabalhava com isso antes, né? Então eu sabia um monte de coisa, já tinha uma vida, assim, com isso. E eu fiquei na Trip uns 2 anos e foi um mega aprendizado mesmo, assim. Mas, por exemplo, quando você já começou a mexer com isso, ou desde o primeiro momento que você já fez cartaz e tal, quando é que você começou a sentir que você levava jeito pra coisa, ou que você gostava daquilo? Porque até aí você poderia estar fazendo isso, ou poderia estar, sei lá, trabalhando com vendas. Como é que você começou a sentir que você tinha um dom diferente ali pra olhar pra isso? Porque eu sempre gostei de artes plásticas, de coisas visuais. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. E eu não gosto de escola porque eu sou movido a pequenas obsessões, assim, né? Então, às vezes me interessa muito um assunto, eu fico muito obcecado e fico estudando aquilo um tempão, até que eu mudo de ideia e fico obcecado por outro assunto e assim meu aprendizado acontece, né? Normalmente minha vida se dá dessa maneira. E quando eu era adolescente eu fiquei realmente muito interessado em design gráfico. Então, naquela época não era tão comum, assim, não tinha a internet do jeito que a gente tem hoje, então eu ficava na biblioteca, estudava um monte, conhecia muito do assunto já. E aprendi um monte sobre Photoshop, fazia os trabalhos de design, fazia site eventualmente, fazia cartaz de festa, fazia panfleto de salão de beleza, fazia o que aparecia. E essa produtora de vídeo que eu trabalhava... Não fazia meme não nesse período? Não existia essa palavra ainda. Isso é antes do YouTube, velho. Eu tô ficando velho. Esse YouTube é de 2000, 2001, né? Você não tinha... Eu lembro de trabalhar sem o Google. Era uma coisa desse tipo, né? Eu lembro de pesquisar antes do Google, eu usava... KD. Tinha o KD... Era o KD... Yahoo, Excite. KD, Yahoo... E eu lembro que, tipo assim, o Google era mais... eu pesquisava pela UOL, às vezes. Que tinha enfim, uma pesquisinha deles lá. Mas tem tempo, hein, velho? Tem tempo. Tem Foi tempo. anos 90, imagina. Ainda era anos 90. Mas eu fazia muita coisa mesmo. Então pegava trabalhos grandes, pequenos, me sustentava ali, né? Vivia a minha vida. Então quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já conseguia fazer coisas. Não era totalmente inepto, assim, então, né? mas aí você chegou e falou, pô, beleza. Tu entrou numa revista. Conta um pouco da revista Trip, pra quem não conhece. Essa Trip, ela existe até hoje. Eu nunca mais eu li. Acho que o universo editorial foi acabando, mas na época ela era muito inovadora. Então fazia as pautas de um jeito completamente diferente de todo mundo. Era muito sofisticada, assim, do design era muito sofisticado e o jornalismo também, né? Os textos também eram muito sofisticados. Então para mim foi uma mega escola. Tinha um jeito diferente de fazer, era uma revista muito pequena, né? Então a redação era pequena, era uma casa, não tinha uma coisa corporativa. Tanto que de lá eu saí para Abril e nunca me adaptei bem, fui trabalhar na Capricho, né? Que era um esquema muito mais organizado, assim. Pô, mas tu sai da Trip e vai pra Capricho, como é que a tua cabeça... Tipo assim, que eu acho legal, porque tem essa história da arte, do artista, que é um negócio meio, né, de quem cria, que às vezes você cria o que você gosta, e às vezes você cria o que você precisa fazer pra ganhar dinheiro, né? A Trip parece que, de certa forma, conseguia criar mais o que gosta do que o que precisava pra ganhar dinheiro. Sem dúvida. Né? Eu trabalhava na Trip e comecei na TPM, na verdade, na época. Que é a Trip para mulheres. Foi bem no começo da TPM. Boa pegada aí com o nome, né? Mas era muito diferente o jeito de produzir, né? Então, se na Capricho era tudo muito mais industrial, muito mais formatado, na Trip toda a página em branco era página em branco. Você fazia uma ideia nova a cada 10 minutos, assim, né? Deve dar um desespero, né? Dava um desespero, dava muita madrugada, você não sabe o que fazer, dá tudo errado, você desiste, para no meio, mas você se acostuma com isso também, Descarta né? tudo de última hora. Tudo de última hora. Tinha muito disso, né?
Pra mim foi uma espécie de faculdade aprender ali, né? Ah, agora eu tô entendendo muita coisa do report aqui. Não, eu nunca deixei de fazer as coisas desse jeito. Caraca. Tanto que depois eu fui pra Capricho, colaborei num monte de revista, fiz um monte de ilustração, fiz foto, comecei a fazer essas obsessões, né? E eu nisso, vou aprender a fotografar, e aprendia, né? Fui diretor de arte da revista da Audi, de carros Audi, um tempão. Que isso, cara? Isso eu não sabia, não. De carro, mano. Revista Equestre, assim, uma revista chamava EQ. Caraca. Mas é tudo, no final das contas, não importa o tema, você faz um pouco do mesmo jeito, assim, né? Bom, chega uma pauta, você desenvolve a pauta, tem uma ideia de como tratar aquele assunto. Precisa ser industrial, né? Ou seja, tem que fazer várias vezes por mês, em várias páginas, e você vai desenvolvendo aquilo, né? O tema chega uma hora que para de importar tanto assim. Até porque dentro da revista você tem um monte de matérias. As matérias acontecem todo mês. Você precisa ter muita criatividade para o tempo inteiro exercer novas criações ali, né? Sem nunca sair de um certo escopo, claro. Isso que te facilitou em algum momento na vida achar que era de boa aceitar trabalhar com Open Finance. Exatamente. Para mim é tipo, é mais um tema. É mais um tema, né? No final eu trabalhei em 13 redações diferentes. Caraca. Do início ao fim, né?